Drummond pode ser traduzido em 7 faces. Seria ele talvez um profeta? Antes de falecer, o mineiro Carlos Drummond de Andrade publicou o poema Lira Itabirana. Mal sabia ele que estaria prevendo um dos maiores, quiçá o maior desastre ambiental da história do Brasil, o rompimento das barragens da Vale Samarco, em Minas Gerais. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve que a carga, entre estatais e multinacionais, quantos ais! A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Entre tantas obras e algumas premonições, Drummond desenvolveu seu lado moderno. Apesar de ser o dono da fase heróica do modernismo no Brasil, ele encontrou algumas pedras no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E por falar em pedras, o poeta mineiro continuou a sua caminhada, mostrando-se uma antena poderosíssima que captava o sentimento, as dores e a agonia de seu tempo. Drummond, o político. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Mesmo em meio ao caos do mundo, ainda sobrava tempo para o Drummond romântico. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E nessa mistura de amor com caos, o poeta acabava se embriagando de memórias e se transformava no Drummond melancólico. Tenho saudade de mim mesmo, saudade sob aparência de remorso, de tanto que não fui a sós, a esmo, e de minha alta ausência em meu redor. Tenho horror, tenho pena de mim mesmo, e tenho muitos outros sentimentos violentos. E agora, José? Além de melancólico, o poeta também tinha o seu lado pessimista. Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, o que resta é a felicidade. Drummond, apaixonado pelo Vasco, Drummond, o torcedor. Futebol se joga no estádio. Futebol se joga na praia, futebol se joga na rua, futebol se joga na alma. Biografia. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira de Mato Dentro, interior de Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902. Ele era filho de Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade, proprietários rurais. Em 1921, já em Belo Horizonte, Drummond dá início à sua trajetória, que ganharia o Brasil e o mundo ao publicar artigos no Diário de Minas. Em 1922, ganha um prêmio de R$50 mil no concurso da novela mineira com o conto Joaquim do Telhado. Apesar do dom com as palavras, o mineiro matricula-se em odontologia e se forma 2 anos depois. Nesse mesmo ano, 1925, casa-se com Dolores Dutra de Moraes, inspiradora de vários de seus poemas. Recém-casado, funda a Revista, veículo do modernismo mineiro. De volta a Itabira, Drummond leciona português e geografia, mostrando a versatilidade que seria uma de suas marcas. Volta a Belo Horizonte e emprega-se como redator no Diário de Minas. Em 1928, publica No Meio do Caminho, na Revista de Antropofagia de São Paulo, gerando um imenso furor da imprensa na época. Ainda naquele ano, ingressa no serviço público como auxiliar de gabinete. Em 1930, publica pela primeira vez o volume Alguma Poesia, abrindo o livro com um poema de 7 faces. Em 1934, muda-se para o Rio de Janeiro e assume a chefia de gabinete do Ministério da Educação de Gustavo Capanema. Em 1942, publica seu primeiro livro de prosa, Confissões de Minas. Entre os anos de 1945 e 1962, foi funcionário do Serviço Histórico e Artístico Nacional. Em 1946, foi premiado pela Sociedade Filipe de Oliveira pelo conjunto da obra. Além disso, começa a traduzir autores como Balzac, Frederico Garcia Lorca e Molière.
Em 1950, viaja para a Argentina para o nascimento de seu primeiro neto, filho de Julieta, sua única filha. Nesse mesmo ano, estreia como ficcionista. Em 1962, se aposenta do serviço público, mas não para de escrever, apesar dos anos 60 e 70 não serem os mais produtivos. Começa depois a escrever crônicas para jornais do Rio de Janeiro. Em 1967, para comemorar os 40 anos do poema No Meio do Caminho, Drummond reuniu extenso material publicado por ele no volume Uma Pedra no Meio do Caminho, Biografia de um Poema. Carlos Drummond de Andrade morreu no Rio de Janeiro no dia 17 de agosto de 1987, 12 dias depois do falecimento de sua filha, a escritora Maria Julieta Drummond de Andrade. Começaremos os depoimentos sobre Drummond com o trecho final da poesia que Manuel Bandeira fez para retribuir um poema que havia recebido do melhor amigo. O texto mostra a admiração que ele tinha pelo escritor. Louvo o Padre, o Filho, o Espírito Santo, e após outra trindade, louvo o homem, o poeta, o amigo que é Carlos Drummond de Andrade. Para enaltecer o amigo, Bandeira também parafraseou o poema Canção do Exílio na dedicatória para Drummond em seu livro Poesia e Vida de Gonçalves Dias. Minha terra tem um poeta melhor que na Europa há. É Carlos Drummond de Andrade, o maior que há por cá. Quando lhe dá na veneta, canta mais que um sabiá. Falando em dedicatória, em 1964, a poetisa Cecília Meirelles também deixou seu carinho por Drummond registrado no livro Obra Poética. A Carlos Drummond de Andrade, com os nossos 500 anos de parentesco ou vizinhança, de desencontros pelos mares e de encontros na poesia brasileira, com os mesmos 5 séculos de cordialidade, afetuosa lembrança, Cecília Meirelles. Mas as homenagens ao poeta não se resumiram apenas à escrita. Em 1978, Milton Nascimento musicalizou o texto Canção Amiga e imortalizou a obra de Drummond de Andrade. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como 2 olhos. Para comemorar o aniversário do nascimento de Drummond, que no próximo dia 31 completaria 114 anos, a Fundação Carlos Drummond de Andrade promove uma seleção nacional de poesias. O edital foi prorrogado para o dia 30 deste mês e a avaliação será realizada no período de 3 a 7 de outubro. As inscrições devem ser feitas no site www.fccda.mg.gov.br www.fccda.mg.gov.br. Curiosidades. Você sabia que Carlos Drummond de Andrade já foi nota de dinheiro? Isso aconteceu em janeiro de 1988, quando o então presidente da República, José Sarney, anunciou o Plano Verão. Ele estava lançando o Cruzado Novo, que cortava 3 zeros da antiga moeda, o cruzado. E quem estampava a nota mais baixa, de 50 cruzados novos, era o poeta mineiro. De um lado, o rosto de Drummond, do outro, o poema Canção Amiga, do livro Novos Poemas, de 1948. A moeda circulou pouco mais de 1 ano até ser substituída pelo cruzeiro. Admirando a orla de Copacabana desde outubro de 2002, encontra-se a estátua de Carlos Drummond de Andrade. Lavrada em bronze pelas mãos do mineiro Léo Santana, a imagem de Drummond ficou conhecida pelas fotos engraçadas que se aproveitam da pose reflexiva do poeta. Antes de sua inauguração, a estátua, quando ainda estava coberta com um pano preto, foi confundida com um cadáver. E desde então foram muitas as vezes que seus óculos foram roubados. Uma realização Web Rádio Audioativo.